Uma produção. Bruá. Olá e bem-vindos a mais um episódio do A Culpa é Delas. É um episódio, não é um episódio, é um olá, tudo bem? Não sei ainda muito bem o que é que isto vai ser, mas na verdade é a minha extrema vontade de falar com alguém que não seja só comigo própria. Na verdade, estas conversas têm acontecido porque a quarentena promove alguma falta de saúde mental e, como é óbvio, eu acabo a falar sozinha ou com os meus gatos. Portanto, Cat Lady over here. Bem-vindos, espero que estejam saudáveis e estejam em segurança, que apesar da quarentena já ter acabado, que se mantenham em distanciamento social. Começamos a afrouxar as medidas, mas nem por isso devemos achar que o bicho já se foi embora. O bicho não está dormente como podíamos pensar. A Covid é uma realidade que veio para ficar. E apesar deste episódio, desta conversa convosco que já está a planear há algum tempo, confesso que ainda não tinha tido capacidade mental para a encetar, até porque pronto, a Covid acontece e mexe com tudo, incluindo com as nossas dinâmicas de trabalho. E a quantidade de informação produzida no âmbito da Covid foi avassaladora para quem trabalha na área da saúde, que é o meu caso, e então fica completamente consumida em relação a isso tudo. E depois, em relação a algumas reflexões, mesmo em termos daquilo que se possa passar no âmbito dos direitos das mulheres e daquilo que são as implicações até que a Covid terá um, aqui neste âmbito, era algo que eu ainda estava a digerir, apesar de já haver documentos extremamente interessantes como o que vos vou falar. Mas, voltando atrás e antes disto tudo, desejar sem dúvida aqui que estejam bem e agradecer. Não quero demais agradecer todo o carinho e toda a partilha que tem existido nos últimos meses, desde que lançámos A Culpa é Delas. Eu acabo por sempre falar no plural, apesar de neste momento estar aqui a nível individual, porque também nada disto era possível sem a equipa da Bruá, que também me espicaçaram aqui para conseguir, nesta altura de distanciamento, manter-me próxima de quem nos tem ouvido. E nada teria sido possível também sem os incríveis convidados da primeira temporada, a quem quero novamente agradecer. E deixar já aqui também patente que a Ana Andrade, a Céu Mateus e o Luís Silva fazem parte da história do A Culpa é Delas e fazem sem dúvida também história com o trabalho que têm vindo a desenvolver. Aconselho-vos sem dúvida a continuar a segui-los, porque especialmente nesta altura cada um deles distingue-se nas suas áreas pela atividade que continua a desenvolver, e por isso também o meu obrigada de se associarem ao podcast e darem voz ao podcast de forma tão bonita. Sem dúvida que o meu formato favorito não é este, em que eu falo sozinha para um microfone. É muito mais aquele em que o distanciamento social não existe e que a proximidade impera. E tenho um bocadinho de pena disso agora estar condicionado e ainda não termos conseguido aqui ter uma perspectiva muito positiva em relação a quando é que vamos continuar a gravar, embora estejamos a procurar formas de o fazer, e mesmo com distância acho que vai ser possível manter-nos próximos. A segunda temporada vai estar aí a reinar e a aparecer, porque efetivamente, se há coisa que toda esta pandemia tem vindo a alterar e a reforçar, são algumas das situações das iniquidades em termos dos direitos das mulheres e dos direitos humanos. Mas há alguns documentos já muito interessantes. A produção, como vos dizia, tem sido enorme, e há alguns documentos muito interessantes mesmo da organização, desculpem, das Nações Unidas, no âmbito da Covid e dos direitos das mulheres. E podíamos aqui pensar que é uma coisa apenas que se cinge a países não desenvolvidos, não é? Como costumamos dizer, a países em desenvolvimento. Mas efetivamente as iniquidades e as assimetrias reinam em todo o lado.
E aqui nos agradecimentos, agradecer também a todas as mulheres que fazem parte das equipas de saúde, sejam elas profissionais de saúde, auxiliares, senhoras que acabam por fazer a higienização dos locais e que neste momento saem de casa para se pôr em risco. Portanto, quando via aquela imagem que aparecia o super-homem, eu imaginava sempre a super-mulher. Porque efetivamente 70% da força de trabalho em saúde são mulheres. Eu estou a dizer isto e estou-me a arrepiar porque é arrepiante. São mulheres que saem todos os dias, muitas vezes sabendo que não vão ver as suas famílias durante vários dias, isto tem sido uma realidade, para os proteger e saem de casa para cuidar dos outros e para permitir que outros tenham chance de continuar saudáveis. E isso é absolutamente incrível. Portanto, antes de mais, esse meu reconhecimento, e gostava exatamente que isto fosse o início da nossa reflexão. 70% da força de trabalho em saúde são mulheres. Dizer-vos o quê? Há aqui uma série de coisas e eu não quero que isto também seja uma conversa ou um diálogo monólogo, muito pesado. Mas acho que já há imensa informação para refletir no âmbito do impacto da pandemia, não só naquilo que tem sido o nosso cotidiano, mas também naquilo que têm sido algumas conquistas e como rezará a história será parte da questão de como também avançamos neste sentido. A questão do teletrabalho, do que é que isso permite ou não, tem sido também super importante e é algo que provavelmente a sociologia se encarregará de avaliar, e principalmente a economia, não é? Mas sem dúvida que aqui também dizer-vos o seguinte: há muito para além da Covid e nesse sentido tudo aquilo que já existia antes, quanto muito, acho que foi agudizado, mas já não sei quem é que dizia, até porque a minha área de expertise não é esta, mas como algum treinador ou futebolista, não sei, dizia, prognósticos só depois do jogo. E aqui ainda temos muito para jogar antes de sabermos efetivamente quais é que vão ser todos os impactos aqui da pandemia. Noutra nota, eu gostava que tivesse sido mais este o meu caso, que tivesse conseguido ler e ver mais documentários, e aqui a ideia era passar um bocadinho destas sugestões e que até foram parte da reflexão quando eu decidi criar o podcast e quando fui desafiada também a fazê-lo. Foi tudo aquilo que já tinha lido ou visto sobre o assunto. E também essa procura, até como já falámos nos episódios com a Ana Pereira de Andrade, nessa procura contínua também do feminismo em todos os cantos e em todos os sítios. Isso não para, não é? Portanto, onde eu vejo feminismo é muito mais sítios do que os documentários ou os filmes que são estritamente sobre o assunto. E mesmo assim, a Netflix foi um bom amigo nestes meses, porque acabei por encontrar alguns documentários que são extremamente interessantes. Eu estou sem fogo, agora não sei se é estar a falar há muito tempo e não estar habituada ou se por outro lado é estar um bocadinho nervosa de ser estranho voltar a gravar. Provavelmente um bocadinho das duas coisas. Dizer o quê? Eu entretanto agarrei, vocês não veem, mas se eu conseguir, eu estou a tentar fazer uma gravação de vídeo ao mesmo tempo, vamos ver se não sai uma coisa inadequada a dizer aqui. Eu agarrei alguns dos livros que acho que vale a pena ler. Eu acho que se tiverem a oportunidade de ler mais, deixe fazer esse convite. Há muita coisa para ler sobre o assunto, indiretamente ou diretamente, sobre feminismo e sobre equidade de género e sobre direitos humanos, mas algumas sob a forma de romance, outras sob a forma mais de manifesto, outros até, e um dos livros que vos quero falar é até um livro considerado infantil, ou pelo menos eu encontrei isso sempre na secção juvenil ou infantil, não sei como é que isso se diz, mas algo deste género, juvenil e infantil. E depois também há outra questão, que são todos os documentários e filmes que eu acho que também era giro reverem, que foram o início de algumas das reflexões para o A Culpa é Delas. O A Culpa é Delas começa sem dúvida aqui numa procura minha, depois de ver um documentário em específico, e até houve algumas pessoas que foram alvo do meu pitch sobre uma primeira ideia de uma plataforma que acabasse por
abordar as mulheres e abordar os direitos das mulheres de forma global e que servisse de uma plataforma de networking. Isso também é aqui parte daquilo que eu gostava que conseguíssemos com o podcast, era criar esse espaço de diálogo aberto em que qualquer uma e qualquer um se senta à vontade para contactar, falar e também dizer um pouco da sua opinião sobre os vários assuntos, mas principalmente de mostrar que a multiplicidade é mesmo onde nós todos ganhamos, porque na verdade há pontos comuns, mas a visão que nós temos depois é influenciada por nós próprios, não é? Eu gosto muito de uma frase que diz que nós não vemos o mundo como ele é, vemos como nós somos, e isso é um pouco da questão com o feminismo. Portanto, aquilo que eu vejo, e se vocês mais uma vez já ouviram os episódios com a Ana Pereira de Andrade, foi um bocadinho esta a nossa conversa, mas aquilo que eu vejo não é exatamente o que é, mas é muito também daquilo que eu vou lendo, daquilo que eu vou vendo, daquilo que eu vou experienciando. E aqui a ideia é criar essa experiência coletiva que nos ponha mais próximos. Dizer então que esse documentário que vos falava chama-se Feminists, What Were They Thinking? E é um documentário que está na Netflix e é super interessante porque é assim uma coisa meio diferente, porque acaba por ser sob a forma de entrevista barra entrevista documental, porque acaba por ter algumas filmagens da época, mas tem ali umas referências que eu acho muito interessantes, nomeadamente no âmbito artístico nos Estados Unidos, a uma casa para as mulheres que era uma espécie de foco artístico, onde havia tertúlias que promoviam o networking entre jovens artistas femininas. Porquê jovens artistas femininas? Porque percebiam tinham a plena consciência que tinham ali um handicap grande, que era os homens e os rapazes. Os jovens artistas masculinos acabavam por ter muito mais essa capacidade de influência pela rede que tinham criada de contactos, e por uma razão ou por outra, agora também podemos explorar isso mais à frente, mas provavelmente até por questões culturais e sociais, as jovens artistas acabavam por não ter essa malha já construída, então conheciam menos galeristas, conheciam menos marchands, portanto menos negociadores de arte, e acabavam por estar condicionadas aos sítios, ou nos sítios onde podiam fazer exposições. E eu achei isso extremamente interessante porque na verdade o princípio é muito simples, vamos criar uma plataforma de entreajuda, e isso para mim é ouro. Portanto, é algo com o qual me identifico imenso, que é criar então aqui uma situação em que o objetivo comum acaba por ser algo que nos eleva a todos, que nos põe a fazer coisas uns para os outros e uns pelos outros de uma forma extremamente positiva. E aqui, para quem já vai começar a dizer isso era só uma coisa para mulheres, não era só, está bem? Efetivamente já existia um clube que era só de senhores e de rapazes e de homens, pré-criado, e no fundo o que elas fizeram foi algo semelhante, mas que acabava por ter também intervenções de jovens artistas masculinos, embora fosse essencialmente The House of Women, até porque acabava por ser onde havia também alguma experimentação artística e tinha a ver também com esse conforto que havia em todo esse processo. Isto para dizer, o documentário foi no fundo aquilo que despoltou o meu interesse em criar algo. Na minha opinião isso é bastante interessante, no sentido em que, já dei aqui uma pancada na mesa, na minha opinião isso é bastante interessante no sentido em que é algo que nos despoleta, não é? A ação é sempre muito poderoso, e por isso, sem dúvida, deixar-vos o convite de verem esse documentário, pela abrangência histórica que tem também, e saber história e saber sobre a história é saber também sobre o futuro. Isto era o que dizia uma das minhas professoras de história, que era uma mulher extremamente inspiradora, e ainda é,
mas que sem dúvida que dizia que nos faltava a todos era saber história e até porque algo de cíclico e de repetitivo na mesma. Isto já dava pano para mangas para outra conversa, também não vou entrar por aí agora, mas o ponto é o documentário é extremamente interessante e foi aqui um ponto de partida sem dúvida para a minha reflexão de o que fazer a seguir e como também ser mais interventiva em causas que me são queridas. Depois, há outro documentário num âmbito bastante diferente que eu acho que também vale mais do que a pena ver, até porque, como falámos, acabei por ter essa conversa num dos episódios, não tenho bem presente em qual. Mas os direitos das mulheres e no âmbito reprodutivo são algo recente em muitos países, em Portugal também, não é? Isso é bastante importante e foi aqui parte da minha reflexão neste 25 de Abril em distanciamento social foi rever alguns mini clipes que podem encontrar no site da RTP se procurarem feminismo, super interessante, mas procurarem feminismo no site da RTP vão conseguir encontrar pequenos documentários históricos sobre os direitos das mulheres e as conquistas dos direitos das mulheres em Portugal, nomeadamente sobre o movimento, se quisermos assim chamar, das Três Marias. Deixo à vossa pesquisa porque sinceramente vale toda a pena. É um livro que eu ainda não li, agora fazendo aqui o salto, que é o livro da Maria Lamas das Mulheres do Meu País, mas que já folhei várias vezes na estante dos meus pais, mas que será depois destes documentários aguçou-me aqui a vontade de o ler com calma, porque efetivamente é parte da história dos direitos das mulheres e do feminismo em Portugal. É essa reportagem incrível que a Maria Lamas faz por todo Portugal e pela esse descritivo gráfico também das mulheres em Portugal. Já vamos aqui em duas sugestões, portanto 2/3, mas estava a dizer-vos, portanto, aqui mais ao contexto nacional são essas duas sugestões, passarem no site da RTP e verem porque esses mini documentários são coisas de 15 minutos para aí, são resenhas históricas on point, completamente no ponto, quanto basta para quem quer também fazer aquela introdução calma à questão dos direitos das mulheres, mas que acabam por ser muito assertivos naquilo que já foi feito, naquilo que ainda precisa de ser feito, no fundo. Se quiserem olhar para isso, eu encaro dessa forma. O 25 de Abril foi sem dúvida um marco histórico também em termos dos direitos reprodutivos das mulheres. E era por aí que eu estava a dizer, já me estava aqui a perder. No âmbito dos direitos reprodutivos das mulheres, aconselho também, apesar do nosso enquadramento legal ser bastante diferente, o documentário Roe vs Wade, que está também na Netflix, ou pelo menos até há bem pouco tempo estava, se não, procurem, mas que aborda exatamente esse precedente que foi criado nos Estados Unidos e que possibilitou em muitos dos estados que houvesse a legalização da interrupção voluntária da gravidez. Porquê é que é importante? Porque já foi refutada em vários estados e perceber também o enquadramento legal de outros países, nomeadamente daqueles que têm uma grande preponderância sobre as dinâmicas globais, acho que é fulcral também para nos precavermos, se assim quisermos dizer, em relação a uma série de movimentos. Faz todo o sentido também ver, independentemente das visões políticas que tenham sobre o assunto, mais para perceber o enquadramento também do sistema legal dos Estados Unidos e do porquê que as coisas efetivamente ficaram legalizadas ou tiveram esse caminho e porquê que também retrocederam. A interrupção voluntária da gravidez é um ponto que eu gostaria de tocar a alguma altura no podcast, apesar de saber que para muitas pessoas é polarizante, mas como vos dizia, acho que é algo que deve ser aberto ao diálogo múltiplo e conjunto, mas também informado. Portanto, a priori também acho que todos, inclusive eu que estou para aqui a falar, precisamos desses momentos em que nos informamos sobre outras realidades, sobre a nossa realidade, sobre números, sobre factos,
E depois então falaremos de opiniões, é um bocadinho por aí. Depois, também giro, importante, interessante, livros que tenho andado a ler. Eu estou neste momento a ler o Gather Together in My Name, da Maya Angelou, que é no fundo o segundo livro da sua autobiografia. O primeiro é o I Know Why the Cage Bird Sings. E porque é que é um livro que eu aconselho em termos deste âmbito do podcast? Porque efetivamente a Maya Angelou foi e será sempre uma mulher fenomenal. E aqui uso mesmo o termo mulher fenomenal porque um dos meus poemas favoritos é esse poema, Phenomenal Woman. E a história de vida dela é surreal. É o mínimo que eu posso dizer. É inspiradora em todos os sentidos, em todas as direções, e até pelo hustle que ela acaba por descrever nos vídeos, desculpem, nos livros, que é cativante. É dos livros que eu choro, que eu rio, e eu nem percebo porque é que tudo isso acontece, mas acontece. Portanto, é o livro que eu estou a ler neste momento. Já esperava ter acabado, mas tenho aqui tido menos oportunidade de me dedicar. Para aqui leituras anteriores, bem, se ainda não leram o primeiro, o I Know Why the Cage Bird Sings, fica ao convite. Eu acho que ele já está traduzido em português e disponível pelo menos na FNAC, sem passar aqui grande publicidade. Mas depois agarrei entretanto aqui outros que já falámos em alguns dos episódios, ou pelo menos no episódio em que falamos de livros, já falámos sobre ele, nomeadamente o Todos Devemos Ser Feministas, o We Should All Be Feminists, da Chimamanda Ngozi Adichie, que é um manifesto muito pequenino, mas muito interessante, e até aqui giro exatamente também pela multiculturalidade. Eu acabo sempre a assassinar o nome da pessoa e fico muito envergonhada. Mas o querido é Ijawele, que é Como Educar para o Feminismo, que eu também já falei num dos outros episódios. É um livro que me persegue, me segue, e eu tenho sempre mais do que uma cópia porque gosto muito de o oferecer ou de o emprestar. Se eu tivesse um clube de leitura, tinha começado por aqui e acabado por aqui. É um livro muito simples, muito honesto, e muito realista em relação ao que é ter um filho ou uma filha e querer que ele tenha uma visão mais igualitária do mundo. Isso é muito bonito de se ver, até porque é por aí que também as minhas próprias reflexões começam. Não é no ter um filho, porque ainda não tenho, mas de uma forma muito simplista. Se eu me posso educar a mim próprio para o feminismo. Depois, ainda não lidos, mas que estão aqui na minha lista e partilho convosco, digam-me se já leram, tenho o livro que mandei vir, com intenções logo de começar a ler quando acabasse o da Maya Angelou, mas ainda não tive a oportunidade, o Cérebro e Gênio, para lá do mito do cérebro masculino e feminino, e tecnicamente este será aqui uma análise mais técnica e com alguma informação científica em relação a este pressuposto que haverá aqui diferenças grandes em relação ao cérebro feminino e masculino, e só para vos ler um manifesto poderoso que nos apresenta um mundo sem estereótipos de género, que é algo que também tem merecido a minha reflexão, e eu quero muito lembrar-me, se não me lembrar, há de haver uma maneira qualquer fantástica de, em edição, colocar isto. Há um documentário excelente que se passa em escolas britânicas que se chama, eu não sei se chama All Boys, All Girls, algo do género, mas exatamente sobre papéis de género em crianças de 7 anos. Pá, fiquei... é aterrorizante e aterrador a influência que efetivamente nós nem temos noção que uma série de coisas que fazemos tem na maneira como as crianças se desenvolvem, e até que acaba por condicionar o seu sucesso em termos profissionais. Isto também, se ainda não ouviram esse episódio, foi parte do episódio com o Luís Silva, que é essa reflexão também do talento vem de todas as partes, mas também como é que o talento não é condicionado. Quem sabe haverá um próximo episódio
na segunda temporada, em que abordamos isto até com alguém mais da área. Está aqui a ideia a magicar. Depois, o que é que eu também quero ler e que ainda não tive a oportunidade? Da Camille Paglia, Mulheres Livres, Homens Livres, que também é aqui sobre sexo, género e feminismo. No fundo é aqui sobre essas três dinâmicas e também acaba por ter... Eu já o fui lendo, não tive foi uma leitura a sério. Isto acontece-me com frequência, que é vou lendo os livros, mas depois preciso de os redigerir. E finalmente, eu acho que este é o livro também, em conjunto com o que vos falava do Como Educar para o Feminismo, que eu mais ofereci até hoje, que se chama Portuguesas com M grande, da Lúcia Vicente, e que é um livro que se encontra na secção juvenil, mas que é uma coisa abismal de boa. Porque, no fundo, conglomera em si uma série de informações e uma série de personalidades incríveis de mulheres que existiram em Portugal e que algumas ainda são vivas, mas que criaram precedentes a título individual para o coletivo das mulheres portuguesas. E é um livro que eu aconselharia provavelmente a partir dos 7 anos, aqui apoiado à leitura, mas que pode ser oferecido, eu já ofereci a amigas, portanto até mais velhas que eu, já ofereci a quase toda a gente. É um livro que pode ser oferecido a qualquer menina ou mulher, qualquer indivíduo do sexo feminino ou masculino. Também não faz sentido não o oferecer a rapazinhos ou a homens, mas que acaba aqui por nos dar a conhecer uma parte da história que às vezes fica um pouco esquecida, que são todas as mulheres que fizeram coisas incríveis, como serem paraquedistas, cientistas, acabaram por ter, até em termos das monarquias, papéis distintos. Portanto, acho que é sempre interessante também ter este episódio, e hoje é a história, basicamente. Mas olhar para trás para nos inspirarmos para o futuro, acho que é sempre importante. O que é que eu vos queria também dizer aqui? Já estou quase na minha meta aqui de tempo, apesar de ainda ter muita conversa para meter em dia convosco. O que é que eu vos queria dizer também? Mesmo nesta questão da história e de como é que a história nos envolve a todos, acho que o mais interessante é sem dúvida perceber que há precedentes, não é? Já houve pessoas que fizeram coisas incríveis, mas que também há muito ainda para fazer. E isto dizer-vos neste sentido que há uns dias apareceu a notícia que poderia ser aqui alvo do Nobel da Física, uma portuguesa que faz investigação, que se chama Elvira Fortunato, e que sem dúvida aqui também queria deixar essa menção, porque também são todas estas mulheres que se acabam por distinguir de uma forma ou de outra, que nos inspiram e que inspiram jovens meninas a perceber que há mais vida para além daquilo que conhecem, que podem ser muito mais além do que princesas, todas as jovens que acabam por ter percursos diversos acabam por ser inspiradas, e eu incluo-me nisso em todos os papéis. Role models, aqui falta-me sempre o nome em português, essas pessoas que são modelos para nós, não é? Que são inspiradoras de tal forma que nos fazem ter vontade de fazer coisas bastante diferentes. Eu tenho muita sorte, e aqui não queria deixar de fazer essa menção, até porque comecei por aí, das equipas de trabalho, da workforce nos cuidados de saúde ser maioritariamente feminina. Eu tenho uma incrível sorte de ter como mãe uma pessoa que sem dúvida me inspira muito e que sempre fez o melhor que soube e que pôde para mostrar os exemplos femininos. Sem esquecer aqui o meu pai, mas a minha mãe é médica e durante esta pandemia continua a trabalhar, apesar de tecnicamente fazer parte de um grupo de risco que nos assustar a todos, e são esses também os exemplos que não reza a história, mas acredito eu rezará depois disto, porque nos vamos esforçar todos mais para que sejam reconhecidos todos os feitos que as mulheres conseguiram durante esta pandemia. Dizer-vos que tanto em Itália como em Espanha, do total de pessoas infectadas no âmbito dos trabalhadores na área da saúde ou dos profissionais de saúde, mais de 60%, portanto quase 70% em ambos os países eram mulheres, e isso é algo que eu gostava que não nos esquecemos. Eu gostava que não nos esquecêssemos, porque a história faz
de quem a ilustra, e eu gostava que nós ilustrássemos exatamente isso. A Covid-19 foi uma batalha travada por mulheres na linha da frente. Até breve. Obrigada.